todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, o que a gente chamou aqui no canal de Sextou com Livros, né? Hoje um livro interessante que eu vou mostrar para vocês, chama-se Uma História da Taíba. É este livro aqui, pequenininho, mas muito interessante. Esse livro foi produzido lá no Cearazinho, numa editora chamada Bodega das Artes, vamos dizer assim, e é uma das publicações desta bodega, Bodega das Artes, que fica lá na Taíba, uma cidade a mais de 100 e poucos quilômetros de Fortaleza, no litoral norte de Fortaleza, uma cidade à beira-mar, né? E quem escreveu esse livro foi, o autor é José Rogério Brito Ribeiro, meu amigo de infância, da época do Cearazinho, onde eu morava lá, de Fortaleza, né? Nós nos conhecemos na Universidade Federal do Ceará, no curso de Engenharia Mecânica, que ele chegou a concluir, né? Ele é engenheiro mecânico. Hoje eu não concluí, terminei saindo, abandonando o curso depois de uns 3 anos mais ou menos, 2 anos e meio, né? Então nós nos conhecemos nessa época, né? Rogério é uma pessoa que escreve muito bem, sabe? Ele tem formação em exatas, né? Portanto é engenheiro, mas ele escreve muito bem, sabe? Inclusive eu já tive a oportunidade nesse canal aqui de há poucas semanas atrás comentar um outro livro dele chamado Taíba de Memórias e Mistérios, que se trata de um e-book. Eu vou botar na descrição desse livro aqui, para quem quiser dar uma olhada. É um e-book muito bacana. Aquele que eu comentei trata-se de um livro de crônicas, né? E tem um conto também muito bacana, só que ele produziu em e-book, né? Esse não, esse é tipo ele chama de livrinho, né? Ou livreto, mas eu chamo de livro mesmo, que para mim não interessa se esse livro aqui tem, sei lá, poucas páginas, não tem 50 páginas, tem umas 30 páginas, 20 páginas, mas a questão do livro não se mede pelo tamanho dele, né? É pelo conteúdo. Então esse livro aqui é muito interessante, a capa é muito bonitinha, vocês observam aqui, eu vou escanear para mostrar também. Muito bem feita, a gravura é muito bonita. Quisera eu que tivesse feito essa gravura, parece muito dos desenhos que eu faço, né? Quem me acompanha nessa lide de desenho também sabe disso. Mas a questão do conteúdo, ele parece assim uma espécie de um documentário sobre o que vem a ser a Taíba, né? Eu achei tão bacana que eu peço permissão a Rogério aqui para virar esse vídeo hoje aqui como se fosse um audiobook, sabe? Porque a gente, quando lê, dá vontade de ir na Taíba. E eu peço permissão, como eu disse ao amigo Rogério, para ler esse livro aqui, porque dá para a gente ter uma noção muito boa do local. Então, na introdução deste livro, que ele chama de livrinho ou livreto, ele fala sobre o povo da Taíba, originário da Taíba, né, os indígenas. Então ele diz assim, ó: o povo indígena Anassé, que vive na região de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, onde a Taíba é um distrito, reside desde 1630, resiste na verdade, né? Atualmente eles enfrentam uma justa luta pela demarcação de suas terras. A busca dos Anassé vai além da demarcação territorial. Eles defendem a preservação do meio ambiente e de sua cultura, opondo-se à ideia de progresso que destrói a natureza. O povo Anassé defende um progresso sustentável e respeitoso, que proteja os rios, peixes, a vegetação e a agricultura local. Além disso, eles lutam por melhores condições de educação e saúde. Um de seus objetivos é ter uma escola de qualidade diferenciada que lhes permita aprender sobre sua própria história e preservar as suas tradições. Olha que bonito, né? Outro importante registro sobre a Taíba aparece na área da cultura, com o poema Os Pescadores da Taíba. Nas minhas pesquisas, o documento mais antigo que encontrei remonta a 1892, ano em que a obra foi concluída pelo trairiense Álvaro Martins, embora só tenha sido publicado em 1895. Ou seja, esse livro aqui é uma pesquisa que o Rogério fez, né? Muito bacana. Então ele diz quem é Álvaro Martins. Álvaro Martins nasceu em 4 de abril de 1868 em Trairi, cidade vizinha a São Gonçalo do Amarante, município do qual Taíba pertence, cuja obra revela uma sensibilidade ímpar pelo litoral cearense. Álvaro Dias Martins
marcou épocas nas letras da nossa terra, chegando a transpor as fronteiras do estado. Foi um dos fundadores do Grêmio de Rapazes e Letras, denominado de Padaria Espiritual. Vale registrar que todos os membros tinham um nome de guerra, e o dele era Policarpo Estouro. Essa padaria espiritual é muito famosa no Ceará, né? Marcou época mesmo na literatura cearense e ganhou mundos também, fora o Ceará, né? A padaria espiritual foi idealizada pelo paracuruense Antônio Salles, grande escritor cearense Antônio Salles, nome de rua na capital alencarina, em Fortaleza. Ele é considerado atualmente um dos nomes mais importantes da cultura cearense, como eu disse, né? Vale acrescentar que a padaria espiritual não tinha nada a ver com religião. Era um grupo de jovens artistas, escritores e músicos de Fortaleza, criado em 1892, que usava a ideia de uma padaria como metáfora, padaria entre aspas, né? Em vez de pão de verdade, eles queriam alimentar o espírito das pessoas com cultura, humor e crítica social. Publicavam textos, poesias e crônicas no jornal O Pão e faziam encontros que chamavam de fornadas. Foi um movimento rebelde, criativo e inovador que marcou a cultura cearense e até antecipou ideias do modernismo no Brasil. Que bacana, né? E é um pouco desconhecido isso, esse movimento, principalmente para quem não é de Ceará, né? Por volta de 1894, ao se desligar da padaria espiritual, Álvaro Martins ajudou a fundar o Centro Literário, associação que, de certa forma, rivalizava com o antigo Grêmio. Em 1895, como membro do Centro Literário, Álvaro Martins lançou seu primeiro livro de poema, Os Pescadores da Taíba, sendo este o mais antigo e relevante registro histórico que encontramos sobre a existência da Taíba. Hoje, o nome de Álvaro Martins está quase esquecido, apesar de ter marcado época na literatura cearense e até ultrapassado as fronteiras de nossa terra, como eu salientei antes, né? Os Pescadores da Taíba é um livro de poemas onde o brilho dos seus versos conseguiu mexer com a sensibilidade de muitos intelectuais. Ao ser publicado o poema Os Pescadores da Taíba, o órgão da padaria espiritual O Pão registrou sob a assinatura MJ, ou seja, Moacir Jurema, que já sabemos ser Antônio Salles, né? O pseudônimo de Antônio Salles, o aparecimento da obra, destacando em Alvarins, que é o Álvaro Martins, duas qualidades, espontaneidade e sentimento. São reproduzidos alguns trechos do poema, ora para realce de qualidade, ora de defeitos, e observa Salles que, além de a concepção do poema não ser nova, a imaginação do poeta trabalhou bastante para fazer da Taíba o lindo povoado que nos descreve e, após retratar a verdadeira Taíba como sendo apenas uma única moradia que serve de rancho aos viajantes. Fica claro que o poeta não esteve na Taíba apenas de passagem em busca de descanso. Ele subiu suas dunas, percorreu a mata de restinga, contemplou o pôr do sol, sentiu o vento mover o mar, as velas, os coqueiros e as areias. Caminhou por trilhas cobertas de areia, observou os moradores e, sobretudo, a luta diária dos pescadores, que enfrentavam o mar para garantir o sustento de suas famílias. Na descrição de seus versos, ele deixa claro seu conhecimento e sua admiração pela Taíba, pois de outra forma seria impossível compor os versos que ali foram descritos por ele. Isso é só a introdução do livro, para vocês terem ideia, né? Aí ele vai falar sobre o Mar da Taíba, é o próximo capítulo. No Mar da Taíba, ele vai falar sobre a prática do surf. Eu vou dar umas pinceladas, eu não vou ler tudo mesmo, porque não vai virar um audiobook mesmo, como eu falei, mas só dando umas pinceladas, né? Nesse capítulo chamado Mar da Taíba, ele fala da questão da prática do surf, né? Da prática do kitesurf, que também é muito comum lá na Taíba, né? E ele fala também da prática do bodyboard, que são esses três esportes mais assim importantes, fundamentais, praticados lá na Taíba, né? Depois ele fala das dunas da Taíba, que são belas dunas da Taíba, né? Ele fala aí a questão cultural, né? A Taíba é cultura. Aí ele diz assim, isso aqui vale a pena dar um destaque. O povo indígena Anassés povoou a região por volta de 1603 e certamente a Taíba foi uma de suas moradas. Não temos comprovações documentais, mas o assado de peixe, que ainda hoje faz parte da cultura local,
tem fortes indícios de ter sido uma herança desse povo originário. O prato mais famoso lá é esse assado de peixe, que é a tainha, não, acho que é o peixe serra, que eles fazem na beira da praia, né, do mar, beira da praia, eles fincam as pedras ali, fazem uma espécie de uma churrasqueira improvisada e assam o peixe ali. Diz que é lindo e é gostosíssimo, é o prato mais famoso lá da Taíba, né? Para fazer o assado, o citado assado de peixe, é necessário espetos de madeira, como eu falei, né? Coco seco e, lógico, peixe, em especial peixe serra, tá vendo? Como eu falei, bastante apreciado até hoje. É um negócio assim fantástico esse lugar, dá vontade de a gente conhecer da forma que Rogério descreve nesse livro aqui. Aí ele fala também do Coco Pequena Aldeia, né? É sobre a questão da cultura popular lá, né? A dança do coco e o fomento à cultura popular, né? Ele esclarece muito esse item também lá e fala sobre o grupo de teatro lá da Taíba, surgido em 1995, o grupo de teatro, né? E depois ele fala do Sarau da Taíba. O Sarau da Taíba é um encontro cultural que celebra e fortalece as manifestações artísticas e as tradições da comunidade na Praia da Taíba, no Ceará. Mais do que um simples evento, ele se consolidou uma verdadeira rodada cultural, reunindo artistas, moradores e visitantes para compartilhar expressões de arte, memória e identidade local. Atualmente, essa roda aqui que existe, o chamado Sarau da Taíba, ele ocorre às quintas-feiras, à tarde, à noite, né? E vai noite adentro, né? Então, ele foi criado em 2017 pela professora da UFC, Helena Lutécia. O Sarau nasceu com o propósito de dar visibilidade à cultura popular e valorizar os talentos da região. Ao longo dos anos, tornou-se um espaço de celebração coletiva, reunindo diversas linguagens artísticas, como a poesia, a literatura, né, a música e a cultura popular. A partir de agosto de 2025, ou seja, deste ano agora, o Sarau passou a ser administrado pela Bodega das Artes, como eu falei antes, a produtora deste livro. Idealizado pelo casal Olímpia e Rogério Ribeiro, que é meu amigo autor do livro, né? E sediado no Beco do Surf, desde a sua criação em 16 de fevereiro de 2025, ou seja, tudo esse ano, né? Em homenagem ao evento, a bodega fundou a Biblioteca do Sarau, localizada no Mercado Cultural da Taíba, ampliando as possibilidades de acesso à leitura e à cultura no local. Muito bacana, de onde vieram esses livros, né? É uma coisa muito bacana. Atualmente, como eu antecipei, né, todas as quintas-feiras, o Mercado Cultural da Taíba se transforma em palco da Quinta Cultural, iniciativa que mantém viva a essência do Sarau, mas expande seu alicerce. Para manter viva a tradição, toda última quinta-feira de cada mês, dedicamos ao Sarau, reservando para ele um dia na programação que mantém sua tradição. O espaço abriga encontros artísticos e ensaios de grupos como Coco de Praia, Pequena Aldeia, além de bandas locais como o Vinil Coletivo e o Voou, sempre aberto à participação de grandes figuras do cenário cultural da região. É um negócio muito bacana, gente. E aí ele já mais para o final do livro, ele fala também sobre a Biblioteca do Sarau, né? E aí ele fala sobre o espírito dessa biblioteca, que é muito bacana. Ela nasce, né, com um espaço de valorização da cultura e do fortalecimento do senso comunitário. Mais do que um lugar de livros, ela representa um projeto coletivo em que a comunidade participa ativamente da sua gestão e funcionamento. Aberta diariamente, a biblioteca se mantém graças ao apoio solidário dos permissionários do Mercado Cultural da Taíba, que se reversam na responsabilidade de abrir suas portas às 6 da manhã e fechá-las por volta de 24 horas, ou seja, meia-noite, né? Seus funcionários fixos, sem funcionários fixos, obviamente, né? A biblioteca funciona de maneira livre e colaborativa. Qualquer pessoa pode entrar, escolher um livro e ler no espaço ou levar para casa, comprometendo-se a devolver depois, ou, se desejar, contribuir com a adoção de novos títulos para o acervo. Eu já disse para ele que no dia que eu for lá, vou levar alguns livros meus para a biblioteca, e mandei alguns para ele já pelo correio, mas para chegar um correio lá é difícil, né? Porque eu moro no interior e é considerado interior para interior. Eu mandei já tem um bom tempo e não chegou ainda, mas vai chegar. Para orientar os frequentadores, o espaço disponibiliza instruções em forma
de sugestões, além de contatos para diferentes tipos de apoio e comunicação com a coordenação. Assim, a Biblioteca de Sarau se consolida como um bem comum, sustentado pela confiança e pelo engajamento dos moradores, reafirmando a cultura da Taíba como um exercício vivo de partilha, educação e cidadania. É uma coisa linda, né, esse projeto, né? Aí aqui mais para o final ele vai falar sobre o Beco do Surf, né, que é um equipamento cultural que ele chama, né, da Taíba, né? É, e é muito bacana também, e o surgimento do Beco do Surf impulsionou também a criação do Beco do Turista. Então há dois becos lá, o Beco do Surf e o Beco do Turista, né? Na mesma rua, na verdade, mas é um complementando o outro, vamos dizer assim, né? E aí ele fala também, para finalizar, o impacto do Beco do Surf, né? O surgimento do Beco do Surf trouxe uma aproximação significativa no comércio, uma transformação no comércio da Taíba, até então concentrado sobretudo na Praça Central e no Mirante. No início, alguns comerciantes relataram prejuízo, pois o fluxo de visitantes se redistribuiu, mas com o tempo perceberam que o novo espaço não competia, mas somava forças, atraindo mais visitantes e estimulando o retorno frequente dos visitantes às suas casas, né? Achei isso também é muito bacana, né? Há também o Festival de Escargot e Frutos do Mar. Olha só, criaram esse festival em 1999, né? Esse evento foi criado e existe até hoje como incentivo à cultura, né? Desenvolvimento econômico e ao turismo na região da Taíba. Bom, e aí para encerrar, ele fala da Taíba Maricultura, né? Então vou encerrar aqui esse vídeo, que ficou um pouquinho longo, mas não tem como não ser, porque é uma descrição de um lugar paradisíaco, como a Taíba tem que ser desse tamanho mesmo. E ele diz assim, no último capítulo, Taíba, mar e cultura. A cada dia a Taíba revela suas belezas e fortalece espaços onde a cultura, os esportes e o empreendedorismo se unem em benefício da comunidade local, do município e do Ceará. Do alto do Mirante é possível compreender sua verdadeira vocação, um lugar onde a natureza inspira e abre horizontes. Aqui, profissionais da fotografia captam com precisão a energia dos esportes, surf, kitesurf e bodyboard, e também a força poética da paisagem natural. Na música, talentos se multiplicam, cantores, instrumentistas, DJs que animam eventos e bandas de reggae, pop rock e outros estilos dão o tom das celebrações. O cinema também encontra na Taíba um cenário fértil, seja em festivais, seja em produções gravadas com roteiros criativos, atores e equipes locais. Muito bacana o desenvolvimento da cultura local, né? A Taíba se consolida assim como um polo vibrante de esportes e cultura, com potencial para encantar e conquistar o mundo. É isso. Aí ele dá no finalzinho sugestões de locais para visitação na Taíba. Ele cita aqui uns 22 locais onde se visitar na Taíba, né? Desde alguns que eu já falei aqui, entre outros aqui, Lagoa do Kite, Dunas da Taíba, Poço do Amor, e por aí vai, né? Lagoa de Demi, Praia do Laje, Barra Mar, Biblioteca do Sarau, que ele falou, Praça da Taíba, Beco do Surf, Beco do Turista, tudo descrito aqui e indicado nesse livro. Muito bacana, né? Agradecer a Rogério por ter me mandado e a vocês que vieram até aqui nesse vídeo de divulgação desta obra, né? E do local, né? Que é muito bacana a Taíba. Obrigado por terem vindo até aqui. Por favor, comente o que desejarem, né? Se inscrevam no canal se não tiver inscrito, coloca o sininho para receber as notificações e comente aí o que desejarem.